Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. A nossa convidada de hoje, que é nada mais, nada menos que a professora Ana Carolina Colombaroli, professora doutora. A última vez ela estava já entregando a sua tese, eu que tive a felicidade de acompanhar a defesa de tese da professora Carolina, uma defesa brilhante, uma tese brilhante. Mais uma vez, chamá-la aqui para poder participar, sempre, né, com um tema leve, né, que é sobre violência, polícia, né, Carol? Vou chamar de Carol porque nós somos amigos, né? Então, mais uma vez aqui agradecer, Carol, né, professora da UEM, como eu disse, né, você ter topado participar desse tema, nesse debate tão quente, que tem pouco mais de uma semana, né, que a gente conversou sobre isso, que eu acho que é importante, né, o nosso campo da esquerda falar um pouco sobre isso. Então, passo para você dar sua saudação e depois a gente já começa o nosso bate-papo, ok? Bom, boa tarde, quase boa noite para todo mundo, né? Verão é bom, né? Demora para anoitecer. Obrigada, Luiz Paulo, pelo convite, por participar aqui mais uma vez da Bancada do Livro. Temas tranquilos, temas sempre muito, né? Muito punitivismo de esquerda. A gente já falou aqui de nomeação do Zanin para o STF. Me chama, depois eu falo sobre o Flávio Dino, que eu já fico um pouco mais feliz, né? E aí hoje vamos falar da nova lei orgânica das polícias militares, que tem pontos controversos, né? Ele substitui aí um decreto de 68, desculpa, da época do AI-5, que regia até então as polícias militares no Brasil. Era uma alteração necessária, mas algumas coisas que foram alteradas ali merecem e precisam ser discutidas por nós aqui, principalmente a galera do campo da esquerda. Muito bem. Então, já para... Qual que é o esquema, né? De sempre vou deixar você livre, né? Você, como boa professora que né? Gosta também, né, de tempo para falar, então vou te dar aí uns 20 minutos, se precisar de mais. Depois eu volto, faço um comentário, pode ser que tenha alguma pergunta também no nosso chat, aí você volta, né? A gente vai batendo uma bola, né? Também fiz umas pesquisas ali, algumas coisas também para a gente poder trocar uma ideia, né? Então, primeira coisa, né, Carol, que eu acho que é importante a gente até definir melhor, né, o que nós vamos tratar aqui. Essa questão da lei orgânica das polícias, mas eu acho que talvez seria interessante você falar um pouco sobre como é que as polícias militares, a polícia militar surge no Brasil, né? Como é que essa construção vai sendo feita, algumas informações importantes, e aí depois você apresenta, né, um pouco desse conteúdo para nós, do que está sendo discutido e qual que é o problema, né, que nós estamos vendo, né, que nós estamos aqui tentando compartilhar, dessa perspectiva do que foi aprovado. Por que a esquerda, parte da esquerda, aprovou um projeto tão controverso, né? A gente conversou um pouco sobre o texto, né, do professor Feltran, que é um especialista nessa área, né, estuda, né, criminalidade, violência, e ele aponta, né, Carol, que ele fala, acho que no texto ele fala que é pior, né, o que foi aprovado é pior do que foi na própria ditadura militar, né? E eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, né? Em que nível é pior, né? E por que a esquerda embarcou nisso de alguma forma, né? Então, fica com você e a gente vai trocando ideia aí, 20 minutos para você fazer a sua introdução. Pode ser? Beleza, Luiz Paulo, vou aqui tentar me ater e me inspirar na sua disciplina comunista, para não ultrapassar os meus 20 minutos e a gente poder conversar, né? Bom,
Vamos começar com o surgimento das polícias, como é que surge essa ideia de polícia no Brasil, né? A polícia do Brasil ela vai surgir juntamente com a polícia militar, né? Juntamente com a chegada da corte portuguesa, 1808, tá? Por quê? Porque eu tenho a Guarda Real, a polícia que permanece em Portugal, que não vem para o Brasil, e aí é criado um corpo equivalente no Rio de Janeiro, que é chamado de Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro. Gente, a ideia da guarda, né, tinha o mesmo traje, mesmas armas, e nós copiamos essa ideia de militarização dessa polícia. Então, a polícia no Brasil, ela nasce polícia militar. E vai surgir ali naquele momento de chegada da corte portuguesa, vai se manter durante o Império, né? Primeiro no Rio, e depois vão sendo criadas polícias militares nas províncias, né? Minas Gerais, Pará, Bahia, Pernambuco, nessa lógica militarizada, que se aproxima um pouco, nessa criação das polícias provinciais, se aproxima um pouco dessa ideia que nós temos de polícias estaduais, né? No Brasil, hoje, as polícias são estaduais, não é assim no mundo todo. O nosso principal policiamento é estadual. Então, isso permanece com a República, né? Então, as corporações continuam sendo corpos militares, com lógica militar. E por que a gente fala sempre de lógica militar? Porque a lógica militar é a lógica, né, da disciplina militar, mas também a lógica de guerra. Isso tem um impacto fundamental na questão policial no Brasil hoje, né? Então, continuamos aí com essa lógica militar que vem desde o Brasil colônia, com a chegada das cortes portuguesas, durante a República, e eu vou ter os batalhões de polícia, e alguns estados vão ser chamadas de brigadas, tá? No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente fala de brigada militar e não polícia militar, mas a lógica é a mesma, e a denominação polícia militar aparece no Estado Novo. Eu não sei te precisar o ano, mas essa lógica aparece no Estado Novo. O que acontece? E por que a gente fala das ditaduras e por que elas são tão importantes para a gente compreender as polícias militares e também para a gente compreender os impactos disso hoje e para falar dessa alteração legislativa. As polícias, né, a polícia militar vai ter uma classificação hierárquica única a partir do regulamento, que é o decreto da época do AI-5. Ou seja, guarda civil que existiam nas cidades são extintas durante a ditadura militar, tá? E aí eu vou ter a polícia militar com uma classificação hierárquica única para todos os estados, e eu vou ter a Inspetoria Geral de Polícias Militares, que vai ser vinculada ao Exército. Então, ela vai ser subordinada ao Exército. As polícias militares vão ser subordinadas ao Exército e comandadas por oficiais do Exército. Utilizadas, obviamente, né, na lógica de combate ao então inimigo. O inimigo, naquele momento, era o subversivo. Mas é importante a gente entender que, com essa lógica militarizada e com o comando exercido por militares do Exército, a gente passa a ter na polícia militar uma visão de que, para que serve a polícia? Para atendimento ao cidadão, para garantir segurança pública, para combate ao inimigo. A Constituição de 88 não avança quase nada em matéria de segurança pública e em relação às polícias. Era um bom momento, aliás, um excelente momento, para que o Brasil pudesse substituir a lógica militarizada de polícia por uma lógica civil, por uma polícia de ciclo único, né? O que a gente chama de polícia de ciclo único? É aquela polícia que faz o policiamento ostensivo nas ruas, mas que também investiga e se presta ao papel de polícia judiciária. A Constituição de 88 perde essa oportunidade. Na verdade, não perde essa oportunidade. A gente tem influência dos militares muito forte nesse processo constituinte, né? É um processo democrático lento e gradual que vai se refletir na Constituição.
e as polícias continuam militarizadas, o policiamento ostensivo continua militarizado. Então, para quem não é da área, né, para quem não tem muita familiaridade com o tema, o que é o policiamento ostensivo? O policiamento ostensivo é aquela polícia que está nas ruas, é aquela polícia que aborda as pessoas, é aquela polícia que atende a ocorrência, é aquela polícia com a qual o cidadão tem o primeiro contato, com o qual o suspeito geralmente também tem o primeiro contato. Então, é aquela que vai fiscalizar, que vai circular pelas ruas. Esse policiamento, quem faz no Brasil, infelizmente, é a polícia militar. Enquanto o policiamento investigativo, quem faz é a Polícia Civil. Então, os inquéritos, quando eu tenho uma investigação, isso é feito, no geral, pela Polícia Civil, e em alguns casos, né, a depender do tipo de crime, se ele tiver ali uma competência federal, eu vou ter a Polícia Federal para fazer essa investigação. Então, temos uma polícia de ciclo repartido, o que é um enorme problema quando a gente pensa no policiamento, na eficiência da polícia brasileira. E um enorme problema quando nós pensamos também com qual é a postura que tem sido adotada pelos governadores. Sim, a polícia é a responsabilidade dos governos estaduais. E os governadores, nas últimas 2 décadas, têm feito uma opção, né? Eu vou puxar aqui a sardinha para minha tese, infelizmente, Luiz Paulo, mas existe uma preocupação muito mais... Para isso que eu te chamei. Existe uma preocupação hoje muito mais com parecer que eu estou provendo segurança do que com prover segurança de fato. Então, o que a maioria dos estados, a imensa maioria dos estados, tem feito? Ela tem privilegiado a contratação de policiais militares, porque eu causo um impacto visual e ele é uma sensação para a população. Acho que aí é que está a questão. Eu vejo polícia na rua, eu tenho a sensação de que eu vou estar protegido. O que também é um problema no Brasil, mas eu já volto aqui. Já volto nesse ponto. Eu tenho a sensação de que o governo está investindo em segurança. Enquanto o policiamento investigativo, que é o das polícias civis, ele é feito, no mais das vezes, né, longe dos olhos da população em geral. Ele é um policiamento investigativo. Então, você não sai investigando no meio da rua, né? Então, o policiamento investigativo, ele se dá, geralmente, longe dos olhos da população. O que acontece? Diante desse ciclo bipartido, os estados têm priorizado a contratação de policiais militares para passar essa sensação de que o Estado está investindo em segurança, de que o Estado está combatendo o crime. E a Polícia Civil tem se tornado cada vez mais e mais sucateada. Para te dar um exemplo, que esse daí eu tenho os dados, tá? O Estado de São Paulo tem um déficit de pessoal em relação à Polícia Civil da ordem de 40%. Então, a cada 100 vagas existentes, 40% delas estão sem ser preenchidas por nenhum servidor. Isso varia, né, a depender do cargo. Pode ser delegado de polícia, pode ser investigador, pode ser o escrivão. Mas quando a gente fala de perícias, né, de papiloscopista e perito médico, nós estamos falando de 70% de cargos ociosos. Isso é deixado assim a plano nenhum. E de outro lado, esse mesmo estado, o estado de São Paulo, anualmente realiza concurso para a Polícia Militar com pelo menos 3.000 vagas. Tem anos que são 6.000 vagas, tem anos que são 7.000 vagas. Então, enquanto a Polícia Militar ela é inflada, né, para que se possa passar uma sensação de segurança, a polícia investigativa está cada vez mais sufocada, cada vez mais sucateada. Isso tem um resultado prático na política criminal que é realizada no Brasil e na composição da população carcerária. Para pegar uma organização criminosa mais bem estruturada, eu só consigo fazer isso por meio de investigação. De outro lado, para pegar meninos, porque eu vou chamar de meninos, porque são muito jovens, a população carcerária brasileira tem se tornado muito jovem,
negros, periféricos, com baixa escolaridade, eu utilizo a polícia militar, que vai dar batida, que vai dar geral, que vai dar baculejo, podemos escolher o nome, né, para essa ação, nos bairros periféricos, em pessoas específicas, porque é óbvio, né, que eu tenho um público-alvo dessas batidas, e de modo que a maior parte das prisões brasileiras são feitas em flagrante, com um número cada vez maior de droga, de prisões por droga, em pequena quantidade, e pequenos delitos contra o patrimônio. Então, ela é uma polícia reativa, né? Ela é uma polícia que vai atuar diante do chamado, é uma polícia que vai dar baculejo em grupos específicos, e isso tem uma implicação prática. Qual a implicação prática disso? Bom, a implicação prática é que, enquanto o número de brancos cai drasticamente nos presídios brasileiros, o número de negros tem aumentado consideravelmente. A população prisional brasileira tem ficado cada vez mais periférica, cada vez mais negra, e a polícia cada vez mais seletiva. Então, não sei se eu fiz um panorama geral aí, se deu, se a gente já pode entrar nessa nova lei das polícias militares. Tá ótimo. Para a gente poder fazer um primeiro panorama, né? A lei foi publicada hoje, exatamente hoje, então estamos atualíssimos. Dá para, inclusive, falar dos vetos, eu trouxe os vetos aqui para a gente discutir. Mas a nova Lei Orgânica das Polícias Militares, ela vem para substituir um decreto que regulamentava, desde o AI-5, o funcionamento das polícias. Então, para a gente ver como que o Brasil está, né, bem atrasado, a Constituição de 88, nós temos aí 35 anos e 2 meses de Constituição, e só então nós vamos dar um regramento democrático, sob a égide da democracia, às polícias militares e corpos de bombeiros. Qual que é a ideia, né? Então, essa é uma lei geral. Essa lei geral vai estabelecer princípios, diretrizes, competências, direitos, deveres, vedações, vai explicar como é que vai funcionar essas corporações, qual é o funcionamento delas, o que pode, o que não pode. Então, ela é uma lei extensa e ela é uma lei que vai ser bem abrangente, porque o regulamento das polícias vai ser o regulamento de todas as polícias e dos corpos de bombeiros vai ser disposto ali toda nessa lei. Então, a lei é 14.751, de 13 de dezembro de 2023. Preciso lembrar que o senador foi o senador Fabiano Contarato, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo. E a matéria foi proposta, né? O primeiro projeto de lei orgânica é da época do Fernando Henrique Cardoso. E dói admitir isso, mas no momento em que as tentativas de democratizar as forças policiais e o sistema de justiça no país datam do segundo governo Fernando Henrique. Tá? E tem muitos projetos que ainda não foram analisados. Só um comentário, Carol, sem tentar interromper o seu raciocínio. Você sabe que eu sou um estudante meia boca sobre essa questão militar no Brasil, né? Você sabe que o governo que tentou mais regular a relação, né, do Estado, da política em relação às Forças Armadas foi o Collor, né? O Collor tinha, de fato, por exemplo, um problema nessa coisa, né, do Exército, das Forças Armadas em geral, se metendo na política, né? Então, em governos, né, liberais ou até neoliberais, você tem, inclusive, umas pautas que são mais avançadas, né? Tem perspectivas mais avançadas. É óbvio que o Collor, né, não estava defendendo lá uma perspectiva puramente republicana, né? Tinha os interesses dele, mas ele tinha esse confronto, né, com a intervenção das Forças Armadas no governo, no Estado, né? Então, para a gente ver essas contradições, como é que elas funcionam, né? É uma contradição enorme, né? E assim, não a questão do Collor, o Collor tem um Plano Nacional de Segurança Pública que é bem interessante, inclusive, o que ele coloca, né? O quanto era urgente se discutir essa relação com as Forças Armadas e com o policiamento no Brasil. Não conseguimos, perdemos a chance. Os governos de esquerda, e já vou falar mal, têm agido de forma absurda, num rescaldo autoritário, e a gente percebe que, de certo modo, refém, né,
das Forças Armadas, a gente vai verificar os movimentos do governo ali, refém dessas forças e refém principalmente das polícias. A gente não pode esquecer do que aconteceu, né, nos anos 2016, 2017, 2018, que foram os motins das polícias no Ceará, no Espírito Santo, ameaças de motins em outros lugares, o que mostra como estamos, né, de certa forma, reféns dessas forças policiais. Acho que mais, inclusive, do que o Exército, tá? Mais, inclusive, do que estamos reféns das Forças Armadas de fato. Então, a ideia, né, do projeto, o projeto foi apresentado pelo FHC em 2001, ficou parado, né, na Câmara dos Deputados até o ano de 2022, quando ele teve andamento. Bom, isso prevê uma lei orgânica, né, o projeto prevê uma lei orgânica que já existe em outras carreiras, para colocar ali princípios, diretrizes, atribuições gerais para as polícias militares. Então, o que vai acontecer? O projeto foi para o Senado, ele foi aprovado na Câmara, foi para o plenário do Senado em novembro, sob a autoria do Fabiano Contarato, e já, né, no começo de dezembro, ele é votado em regime de urgência e vai para o Executivo. Bom, o que temos, né? Qual que é o problema? Bom, algumas questões foram levantadas pelo Feltrano, um artigo bem interessante, que saiu na Folha de São Paulo, no dia 5 de dezembro, semana passada, do Adilson Paz de Souza e do Gabriel Feltrano, e vai colocar algumas questões que existem controvérsias, tá? Eu vou colocar algumas dessas questões, mas algumas questões existem controvérsias. Uma das questões colocadas era sobre a questão da politização, né? A politização, porque permitia a nova legislação, permitia que os policiais, em horário de folga, tá, participassem de manifestações político-partidárias ou reivindicatórias, tá? Mas eles não poderiam participar, obviamente, armados ou de uniforme. Uma outra questão era a filiação a sindicato ou partido político, né? Isso foi, né? Essa discussão, ela é uma discussão interessante, porque uma parte dos policiais antifascistas fala assim: olha, a gente também é policial e a gente é antifascista, isso veta a nossa participação, isso veta a nossa participação enquanto cidadãos, eu concordo. Mas a gente tem que analisar também para onde está indo a politização das polícias militares. Isso é uma contradição, porque, para mim, a gente precisa começar a pensar o policial como trabalhador. Esse é o primeiro ponto. Precisa começar a pensar o policial como trabalhador, sair dessa crise de segurança pública horrorosa em que estamos inseridos, e desse processo de fascistização das forças policiais, que vem se agudizado nos últimos anos, parte da própria noção de que o policial ele é um trabalhador. Mas, e aí contradições e problemas e crises que nós vamos colocar aqui para a gente, como é que esses trabalhadores estão se posicionando? Eles estão se posicionando como trabalhadores, reivindicam seus direitos, ou eles estão reivindicando seus direitos na forma de motim e fazendo, inclusive, o que eu poderia chamar, com uma certa tranquilidade, de terrorismo. O que aconteceu no Ceará foi terrorismo. Eles saíram mascarados exigindo aumento salarial, o que é um grande problema. E aí, quando a gente está colocando também, uma outra questão é a toque de caixa. Como isso foi aprovado, a toque de caixa? O que tem indicado uma posição complicada das polícias da esquerda que tem favorecido a extrema-direita. Porque é como se a legislação acerca das polícias interessasse exclusivamente às polícias.
a legislação acerca da Polícia Civil, a legislação acerca da Polícia Militar, como se isso fosse de interesse exclusivo das polícias. Então, é uma despolitização da segurança pública no que tange a discussão sobre o papel das polícias e a atuação dessas polícias. Mas, de outro lado, eu tenho uma hiperpolitização da segurança pública, né, quando vamos falar de como devemos agir como criminosos, com os criminosos. Então, é como se segurança pública fosse exclusivamente combate a criminosos, combate que não tem freio. Então, isso eu tenho uma politização extrema. Mas quando eu vou discutir responsabilidade das polícias, forma de atuação, modo de funcionamento, regulamento dessas polícias, isso é aprovado a toque de caixa. Isso sai do Congresso Nacional, né? O projeto foi aprovado em dezembro de 2022, na Câmara dos Deputados. Isso sai no Congresso Nacional e vai ganhar prioridade para qual bancada? Eu estou falando de um projeto que está parado desde 2001, né? Então, ele sai sob relatoria do Capitão Augusto e ele vai para o Senado Federal. O senador Fabiano Contarato vai ser o relator do projeto e o texto é aprovado sem debate em regime de urgência, num acordo de líderes partidários, de líderes de bancada. Então, isso é extremamente problemático, porque essa discussão, e digo que essa discussão deveria estar na pauta dos principais jornais de política do país. Isso deveria estar com live, né? Igual a gente tem lives das CPIs, deveria ter live discutindo isso. Porque não se discute a forma como as polícias atuam, e um dos maiores problemas do Brasil em relação às polícias militares é a falta de qualquer controle popular sobre elas, de controle cidadão sobre as polícias. E o órgão que deveria exercer esse controle em tese também não é um órgão muito democrático, que é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, que deveria estar exercendo controle sobre as polícias, não é democrático, não exerce controle sobre as polícias, não é permeável ao debate público, e as polícias são completamente impermeáveis ao debate público. E eu faço um acordo estranhíssimo entre o governo, né, e a bancada da bala, o grupo do bolsonarismo, para fazer esse projeto andar e ser aprovado a toque de caixa. Bom, existe uma fachada democrática que eu dou, porque quando eu falo assim, olha, tem um decreto aprovado na vigência do AI-5, isso é obviamente antidemocrático. Agora eu tenho um projeto aprovado num regime democrático, cujo relator é do Partido dos Trabalhadores. Isso dá um verniz, né, democrático para as polícias militares, para esse novo regulamento das polícias militares. Bom, quais são os pontos, né? Ponto principal. Ponto principal é que o projeto ia fazer desaparecer a autonomia das ouvidorias. As ouvidorias, elas são um órgão fundamental, porque elas são um órgão autônomo, é um órgão de controle externo, tá? Para qual eu posso fazer denúncia, e elas apresentam relatórios e podem promover apurações e responsabilizações disciplinares. Então, problema fundamental é que esse projeto reduz a autonomia das ouvidorias. Outro problema fundamental, né, e eu coloquei no começo da exposição, é que a polícia militar no Brasil fica a cargo do policiamento ostensivo, enquanto o policiamento de inteligência é de responsabilidade das polícias civis. Pelo projeto, né, que saiu do Senado, a polícia militar poderia executar ações de inteligência e contra-inteligência. Vamos lembrar o que tínhamos de inteligência e contra-inteligência na mão da polícia militar, chamava DOPS, né? E isso competiria com a Polícia Civil e com a Polícia Federal, tá? Outra questão é que, se
Em 69, a polícia era utilizada, né, para oposição, a polícia era utilizada para combate aos opositores do regime. Hoje, eu tenho uma guerra contra o crime e uma guerra contra os criminalizados. Óbvio que a imensa maioria dos criminalizados são pessoas periféricas, mas nós não podemos esquecer do processo de criminalização das esquerdas que ocorreu nos últimos anos. Eu não sei o que acontece, que parece que o pessoal esquece. Lava Jato, Sérgio Moro, criminalização da política, que nós ainda estamos vivendo, né? Que nós estamos vivendo esse refluxo disso. E eu entrego para a polícia militar a possibilidade de fazer esse serviço de inteligência e contra-inteligência, né? Então, existe uma reprodução de conteúdos. Retiramos a polícia de força auxiliar e reserva do Exército? Não, não retiramos, tá? Existe uma inspetoria geral que é comandada por um general do Exército que continua. A estruturação interna das polícias militares não se altera. Qual que é o problema disso não se alterar? Quando a gente pensa em polícia militar, a gente joga tudo no mesmo bolo, né? Mas existe uma diferença muito grande entre os praças e os oficiais. Os praças jamais chegarão a ser oficiais, né? E os praças são tratados com absoluta crueldade e desumanidade pelos oficiais. A própria formação da polícia militar é muito responsável pela violência que eles produzem e reproduzem na rua. Então, essa lógica, né, hierárquica de dois tipos, praças e oficiais, ela permanece nessa nova lei orgânica das polícias militares. Eu só altero, né? Mas eu mantenho a mesma estrutura, idêntica à estrutura do Exército. Eu troco algumas palavras, mas eu perco a oportunidade de discutir com a população de forma adequada a militarização das polícias. Eu poderia, né, já que foram aprovados agora 2 projetos, tanto em relação à polícia militar, quanto em relação às polícias civis. Esse era o momento para eu eventualmente discutir uma polícia de ciclo único ou uma integração dessas polícias. Ou, se eu disser, não, esse talvez não seja o momento adequado politicamente. Eu acho que Lula deveria ter feito isso no primeiro governo dele. Aliás, né? Que era o momento politicamente adequado para que a gente tivesse uma aprovação popular, tinha um apoio no Congresso necessário para que isso fosse discutido, né? E você tinha também, Carol, o cenário político, a conjuntura não estava tão inflamada como está agora, né? Você não tinha, por exemplo, essa politização radical das polícias, né? Pelo menos eu não via isso em 2003 até 2010, né? Você não tinha muito claro isso, né? Então Não, dava para fazer um debate. Dava para fazer o debate. Inclusive, uma série de policiais militares eram a favor da desmilitarização. Eles passariam a ter outros direitos, eles passariam a ter direitos, inclusive, garantidos internamente, né? Porque uma reclamação é que eles não têm direitos garantidos internamente. Eles estão sujeitos ali a uma hierarquia que é brutal, que é desumana, que é militarizada. Despotismo total, né? A coisa a hierarquia militar, ela é despótica, né? Então você não tem argumento, né? A coisa da hierarquia prevalece, né? E aí o que acontece? Olha, não fizemos. Perdemos. Para mim, o primeiro governo Lula perdeu inúmeras oportunidades de fazer uma série de regulamentações ali que tinha poder político para que fizesse. Hoje a conjuntura é completamente outra e eu entendo que também não haveria possibilidade politicamente. Mas a minha pergunta, né, que foi uma pergunta que eu fiz inclusive numa reunião, olha, isso é o máximo que podemos fazer enquanto esquerda? Porque se isso é o máximo que podemos fazer enquanto esquerda, nós deveremos repensar a nossa estratégia de atuação. Que me parece que a esquerda, quando vai falar de segurança pública, quando vai falar de polícia, ela escolhe o caminho de não conflito. Então, eu não vou buscar conflito com a polícia militar, eu não tenho condição de conflitar agora com a polícia militar ou com a polícia civil. E ela acaba fazendo reformas que são
muito tímidas, né, que às vezes são até piores. Por exemplo, eu tenho lá a previsão na Lei Orgânica da Polícia Militar de um sistema integrado que vai coordenar polícias civis, militares e todas as unidades da federação. Gente, o Cinesp já era para existir há muito tempo. E o Cinesp não funcionou. A lei do SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovada no governo Temer, que foi uma lei super importante em matéria de segurança pública, apesar de questões ali que eu posso levantar, mas uma lei de boa qualidade, melhor do que essa, por exemplo, foi simplesmente jogado de lado no governo Bolsonaro. Os governos Lula e Dilma não avançaram em nada em relação ao sistema de informações sobre segurança pública, né? E aí a pergunta é, como é que fica uma questão de decisão? As polícias se controlam? O governador controla essas polícias? Ou o exército controla as polícias? Porque eles, inclusive, prevêem ensino, pesquisa e extensão por meio do sistema de ensino militar. Eu achei isso interessantíssimo, né? Então, ensino, pesquisa e extensão por meio do sistema de ensino militar. Isso acontece no exército, mas agora as PMs vão poder fazer isso também, né? Então, nós vamos ampliar, porque a gente tem que pensar que as polícias militares são forças muito mais maiores e muito mais dispersas do que as Forças Armadas. Ela é totalmente capilarizada, né? Se tem uma instituição capilarizada, é as polícias, né? E aí, não, tem em toda birosquinha. Sim. Em toda birosquinha, eu tenho a polícia militar. E agora a polícia militar vai poder fazer colégios militares. E vai poder fazer ensino, pesquisa e extensão por meio de colégios militares. Né? E outra, né? Eu vou colocar na competência das polícias militares prevenção e repressão de atividades lesivas ao meio ambiente. Mas, peraí, ele pode julgar licenciamento ambiental? Ele pode lavrar e julgar recurso de infração ambiental? Por quê? Porque eu dou muito mais atribuições à PM do que ela tinha. Se antes a PM fazia um trabalho de atender a ocorrência, né, e fiscalização ostensiva, eu dou uma possibilidade de a PM atuar como instância decisória, inclusive, né? E aí eu vou ter aí algumas discussões que os autores vão dizer, olha, saiu pior do que o decreto da ditadura militar. A lei orgânica, isso foi vetado, né? A lei orgânica da PM restringia a participação de mulheres a 20% das vagas. Isso foi, obviamente, vetado, né? Mas nós temos que colocar que é uma lei orgânica que endossa e fortalece a lógica militarista. Eu precisava ter aprovado isso com acordo de líderes? Eu precisava ter aprovado isso sem ir para a discussão, estando com a relatoria na mão do Partido dos Trabalhadores? Eu não poderia ter feito uma discussão um pouco mais aprofundada, eu não poderia ter esticado um pouquinho mais a corda para ver até onde iríamos. E nós não resolvemos, né? Nós temos uma polícia que vai continuar sob os mesmos modos. Segue aí, Luiz Paulo, depois eu falo. Muito bem, Carol, você deu uma aula aqui já para nós, né? Apontou questões importantes. Aqui no nosso, né, bate-papo no YouTube, o Vicente, né, dá boa tarde e dá parabéns pelo debate, né? De fato, um debate muito interessante, importante e rico de informações. O Paulo Reis, né, o companheiro nosso aí do PT, inclusive, lá da economia, dá saudações a todos, né, diz que a temática é muito importante, e diz que a PM é bate-pau da burguesia, né, que a tarefa dela é impedir que o morro desça para o asfalto, e o Raul também, né, dá parabéns para o nosso debate. Eu acho que tem tudo a ver esse debate, né, que nós estamos falando hoje, né, que a gente trouxe para conversar, com um debate que a gente fez outra vez, né, que tem a ver com essa falta de projeto da esquerda sobre segurança pública, né? E aí você tem, né, você trouxe elementos da outra vez e também aponta que
você tem, de fato, né, de um lado, uma falta de projeto muito claro, né, do que a esquerda, né, do que o setor progressista pode pensar sobre a segurança pública, porque praticamente, né, é um mimetismo daquilo que a própria direita já faz, né, ou já defende. Né. O que a gente faz, né, que aí é um problema, né, é dar legitimidade democrática, né, uma visão cor-de-rosa dessa perspectiva. Né. E aí, não sei, né, você faz esse questionamento, eu também me faço. Será mesmo, né, que passar um projeto de lei tão importante, sem debate público, sem envolver de fato, né, a sociedade, aqueles que estão estudando, aqueles que vivenciam essa questão da violência policial no cotidiano? Você tem várias associações, várias, né, organizações, movimentos sociais, intelectuais atuando para discutir esse problema da segurança pública no Brasil. E eu, né, por exemplo, eu que me acho minimamente informado, eu acho que os companheiros também aqui, companheiros do CBL também que acompanham, nós ficamos sabendo desse debate agora, né? Eu fiquei sabendo, tem coisa de uma semana, né? E isso é um absurdo, né? Então, como assim? Como é que um debate desse passa tão rápido, tão sem debate, né? Tão sem discussão? E a própria esquerda, né, acaba sendo refém desse debate, porque se me perguntarem, né, se você falar, mas o governo Lula defende isso, tanto é que no próprio texto você tem, né, de fato, uma referência, o Gabriel Feltran e o outro colega falam, inclusive teve aval do Flávio Dino, né, o próprio governo, né, o Cantarato, né, se responsabiliza para fazer isso. Aí eu pergunto, né, será que é uma falta de projeto ou de fato, nós, né, o nosso campo da esquerda não tem, nós nos entregamos, né, de fato, a essa perspectiva neoliberal sobre a segurança? Porque, na minha opinião, é isso, né, uma perspectiva neoliberal sobre a segurança pública no Brasil. E me preocupa muito, assim, né, como um leitor, né, leigo sobre as questões militares, esse mimetismo, né, que querem impor as polícias militares. Isso é um problema, isso já é um problema nas Forças Armadas, né, você ter essa politização, né, que já vem desde quando... lembrando, né, quem declarou, né, quem deu o golpe, né, que declarou a República foram os militares no Brasil. Né? Então, o papel dos militares, né, na construção da República, na participação política na nossa República recente, até anterior, ela sempre existiu. E esse é um debate que é importante a gente fazer, que você já aponta. Os militares, seja eles das Forças Armadas, ou seja agora, né, das polícias militares, podem participar ativamente, né, das questões da política, né, podem participar politicamente de forma ativa. As teses, né, liberais dizem que não, né, que você tem que ter, de fato, né, um ordenamento mais profissional. Né? Os militares são profissionais pagos, no caso das Forças Armadas, para defender o território nacional, nossa soberania. E a Polícia Militar deveria defender, né, a segurança pública dos cidadãos. Você tem isso na tese. Então, isso impediria eles, de alguma forma, de participar politicamente. Mas você tem o outro lado, né? Você mesmo aponta, né, cara? Olha, os praças, principalmente, são trabalhadores, né? São o proletariado, vamos dizer assim, né? Os explorados nesse sistema. Então, como é que faz? Como é que faz para garantir direitos para esses trabalhadores? Né? Então, esse é um debate que eu acho que é importante. Mas o problema nós não estamos discutindo isso para poder aprovar uma militarização radical das polícias. Né? E aí eu não sei, né, também, né, porque também, como eu sou leigo, eu não sei se a melhor saída é a desmilitarização, o fim da polícia, né? Não sei se é por aí, eu não sei se o debate também, a gente pode chegar nisso agora. Mas o que não dá, né, e o que você está mostrando é isso, olha, existe um problema objetivo. Por que a esquerda, né, de forma tão tranquila, adere a essas teses, né, de alguma forma que são populistas, né, em termos penais, e de alguma forma, inclusive, adere a uma tese perigosa, né, de que você vai dar mais autonomia para as forças militares. Uma coisa, né, o Raulzão aí que está, né, nos acompanhando nos bastidores, que já fez muita greve, uma coisa é trabalhador fazer greve e cruzar os braços. Outra coisa é você ter a PM, de alguma forma que pode ser instrumentalizada politicamente, que tem armas e fazer pressão no governador, fazer pressão, né, com arma na mão para poder obter ganhos corporativos ou até políticos. Né? Isso me preocupa. Né? Eu acho que a maior questão que me preocupa nesse debate é você dar autonomia política cada vez mais, né, para as polícias. E ainda você tem essa coisa, né, do atrelamento das polícias com as Forças Armadas. Né? Então, eu acho complicadíssimo. Né? Então, por isso que a gente trouxe esse debate aqui, porque, de fato, né, a esquerda
ou ela não tem projeto, né? Ou ela está totalmente entregue a uma perspectiva neoliberal sobre esse tema tão importante que é da segurança pública. Você, como é pesquisador da área, já para finalizar, você sabe, né? A gente já conversou muito sobre isso. As pessoas acham, né? O senso comum tem a concepção de que nós vivemos numa guerra, né? E é isso, de fato, né, ajuda a eleger figuras cada vez mais estranhas, né, do tipo da Atena, né, e tudo mais, e acaba que esse programa, né, de defesa, de combate à violência, a gente acaba aderindo, né, enquanto esquerda, nesse projeto. Eu queria entender um pouco disso, né, o que você está achando, né? É isso mesmo? É esse populismo penal que a esquerda está se entregando, né? Porque, eu vou te falar, politicamente, nessa conjuntura atual, não faz sentido nenhum essa aprovação. Eu acho que o governo Lula não tem ganhos nisso, ganhos no sentido até de negociação, né? Então, é um problema, né? É uma faca de dois gumes. Você pontuou bem. Nós acabamos de passar por um processo complicado, né? Então, para voltar nesse processo agora, com essa lei orgânica, é 2 passos, né, Carol? Eu acho que tem que pensar um pouco por aí, né? Essa questão. Eu acho que algumas questões, né? Eu acho que são 2 coisas. Eu acho que existe uma esquerda punitiva. E, de outro lado, existe uma esquerda desesperançada, Luiz Paulo, que eu não vejo saída, eu não entendo, porque é uma esquerda que não entende de segurança pública, não se preocupa em entender, muitas vezes compra esse discurso da direita, não se propõe a fazer um projeto mesmo de segurança pública, e que patina. Eu acho que os vetos, né, que foram colocados pelo presidente Lula hoje, né, com a publicação, foram importantes. Por exemplo, a questão das ouvidorias, né, eles terem uma ouvidoria independente foi vetado, porque isso ia fragilizar tirar a ouvidoria civil, né, e ter ouvidorias militares. Foi vetado porque isso ia tirar o controle social, mas eu acho que é muito pouco, tá? Os policiais militares e bombeiros conseguiram proibidos de participar de manifestação política. E aí acho complicado, porque eu acho que a desmilitarização das polícias hoje, né, ela é impossível se falar em desmilitarizar a polícia com o nome desmilitarizar. Mas eu poderia ter utilizado, por exemplo, um subterfúgio de, olha, nós vamos valorizar os prazos aqui, uma carreira única, eu poderia pensar em uma carreira única com progressão, eu poderia pensar em estratégias de proteção à saúde mental desses indivíduos, porque os prazos são a categoria com maior índice de suicídio, né? A categoria profissional com maior índice de suicídio é a categoria dos policiais militares. Eu começar a pensar em sindicatos, né, obviamente, com um controle, para que eu pudesse desmilitarizar de fato. Olha, vamos transformar essa polícia em mais civil, né, por alguns toques que eu vou dando aqui, e desmilitarizar sem falar que eu vou desmilitarizar. Eu acho que esse é um ponto que a esquerda poderia seguir nesse momento complicado, né, politicamente, porque não dá também para falar assim, vamos acabar. Nós não temos clima político para bater de frente. Mas eu poderia pensar em estratégias que poderiam parecer que eu estou beneficiando, e eu estaria de fato beneficiando os trabalhadores sem privilegiar essa corporação, que é uma corporação fascista. Eu não tenho outro nome, né? A instituição em si, né, ela atua no modo de guerra e no modo de guerra fascista. Então, eu acho que eu poderia ter utilizado isso de forma mais inteligente. O que me deixa preocupada na matéria de segurança pública, especialmente em relação à esquerda, né, é que existe uma desesperança. Olha, eu não consigo alterar. Ou, quando há uma esperança que eu consiga alterar, basta eu agradar os policiais, e aí eu vou aumentar o salário deles, e aí eles vão me amar. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Ninguém deu tanta autonomia à Polícia Federal quanto o governo Lula. O governo Lula viu que o governo tinha que sofrer as consequências. E desde quando você recebe aumento, você passa a amar seu patrão? Né? Isso é básico, né? Isso é básico, né? Então, eu acho que a gente podia começar a pensar a segurança pública, começar a pensar algumas estratégias, tá? A esquerda precisa sentar, discutir e repensar estratégias que sejam factíveis. A polícia cidadã. Gente, com essa polícia que tem ou não vai ser cidadã nunca, né?
As guardas, que eu acho que também tem uma PEC das guardas. Fetiche, né? Tem um fetiche com as guardas municipais, não tem? Das guardas municipais, como se municipalizar a segurança fosse resolver alguma coisa. Eu fico assim, gente, vocês estão malucos, né? Não é assim. Você perde completamente o controle quando você municipaliza isso. E numa lógica militarizada, porque as guardas elas têm se desenvolvido numa lógica militarizada, porque nas cidades de médio porte, muitas cidades de grande porte, quem é o comandante das guardas é geralmente um militar. É o policial militar da reserva ou um militar do exército. Então, é um militar. Então, elas estão se militarizando, ao invés do processo de desmilitarização. Eu acho que esse processo ele tem que ser repensado, de forma um pouco mais estratégica e inteligente, porque nós não temos realmente condição política hoje para bater de frente. Mas se a esquerda não tiver projeto para a segurança pública, nós estamos fadados a perder eleições municipais e eleições estaduais fortemente, porque esse é um dos pontos que mais preocupa a população hoje. Não, muito bem, Carol. Eu acho que você, como boa trabalhadora, daqui a pouco vai dar aula, né? Eu sabendo que tem prova, coitado aí dos seus meninos, que vai sofrer por algumas horas. Eu estou brincando. Nem sempre, né? Mas, assim, eu acho que é isso, né? Mais uma vez, a gente está fazendo debate, né? Se tentando aprofundar algumas questões, né? Sempre bom ter você aqui, eu acho, para discutir essas coisas. Eu acho que trazer esses temas, né? Ajuda a gente aqui no canal, né? Quem acompanha o CBL a pensar também outros temas que são importantes, que devem ser importantes, que são importantes no sentido de que a própria sociedade, né, ela também está falando sobre isso, né? Você tem, como eu disse, essa questão, né, dessa aparente guerra civil que as pessoas acham que nós vivemos, né? Seja na cidade grande de São Paulo, seja em Uberlândia, né, numa cidade menor, com outras características, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui, né, a sua participação, dizer que o CBL, né, tá de portas abertas para você. Se você quiser, né, inclusive, sugerir temas, né, como nós temos uma relação de amizade, a gente vai conversando aí, nós estamos abertos aí para outras possibilidades, né? Então, agradecer mais uma vez, né, a sua participação, foi ótima, como sempre. Espero ver você aqui de novo para discutir esses temas, né, porque a gente acaba, né, discutindo as mesmas coisas, né, com outros detalhes e tudo mais, e fica aí a nossa contribuição do CBL, né, graças à professora Ana Carolina, sobre o debate da lei orgânica das polícias militares, né, que eu acho que fica aí também essa questão, que nós, né, nos apropriemos de fato desse debate, né, que a esquerda possa pensar esse debate, né. Então, passo para você fazer a sua saudação e agradecer a todos nós, né, a todo mundo que acompanhou o debate até aqui, né? Só para registrar, né, o Raul fala, né, que apesar do Paulo Reis sempre colocar a discussão em pauta, as esquerdas não discutem a segurança pública, né? O PSTU e o PCO defendem a autodefesa. O que vocês acham, né, que devemos defender? Raul, eu acho que tem uma questão que acho que essa coisa da autodefesa tem a ver com um processo político revolucionário, né, de transição, né, e tudo mais. Eu não sei se, para uma perspectiva de segurança pública, né, a tese de autodefesa vai dar conta, né, de responder essas questões. Pelo menos, né, numa situação, né, numa condição, né, de capitalismo, né, no Estado burguês, né? Então, eu não sei se essa é a pegada, né, desse período que a gente está atravessando. Não sei se a Carol concorda, né? Eu acho que a autodefesa ela é o oposto do que a gente entende como direito à segurança pública, né? Ela é a privatização da segurança a um nível extremo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com essas discussões. Eu, particularmente, acredito no Estado, que o Estado é importante e que o Estado deveria atuar nesse processo, né? E eu não acho que as polícias vão, de fato, defender a população. Não é isso. O que eu acredito é que, nesse momento, com esse punitivismo exacerbado, com esse individualismo exacerbado, com essas propostas que nós temos, né, as propostas neoliberais, esse ser humano neoliberal, né, que o Dardot e o Laval vão discutir. Se eu dou uma arma, né, uma população, um país violento como o Brasil, eu dou uma arma na mão de cada um e falo autodefesa, nós vamos chegar em níveis de violência
profundamente assustadores, especialmente contra os grupos vulnerabilizados, tá? Nós vamos ter um nível de violência contra grupos marginalizados e grupos vulnerabilizados. Eu não acredito que isso seja possível num contexto, né, de democracia burguesa, se assim quisermos chamar. E eu acho que, assim, precisamos discutir segurança pública. Fico muito feliz que o coletivo Bancada do Livro me chame aqui. É bom, porque é uma galera da esquerda. Vamos discutir segurança pública. É isso, vamos discutir segurança pública, discordar. Eu acho que a gente podia fazer aí mesas redondas, Luiz Paulo. Fica a dica. Pode ser uma boa. Vamos chamar aí uns militares aí, quem sabe, se eles topam conversar com a gente. Mesas redondas, eu acho. É interessante quando a gente conversa com a Polícia Militar, né? Eu tenho convívio pela própria atuação partidária, eu tenho convívio com outras pessoas também por atuação profissional. Quando a gente conversa com eles, é interessante verificar que eles não percebem a atuação, né, essa politização como benéfica, ou pelo menos uma parte significativa deles, e não percebem que isso tem implicado em melhorias para, né, esse proletariado da segurança. Eu vou chamar de proletariado da segurança. Eu acho que está na hora de a gente começar a repensar modelo de polícia e repensar de que forma nós vamos atuar, se nós quisermos, dentro das possibilidades, né, dentro dos limites de uma democracia burguesa, que tipo de polícia nós queremos. O que não dá é para continuar com a polícia que mais mata e com a polícia que mais morre do mundo. Muito bem. Então, muito bem, obrigado aí, Carol, pela participação, né? Antes de terminar, agradecer também aqui a presença da Betânia, que ela mandou um alô aqui, e sempre é bom lembrar aqui do velho Mao Tse Tung, né? Que ele diz o seguinte, sobre essa questão do controle político, né? Não é o fuzil que controla o partido, né? É o partido que controla o fuzil. Então, isso vale para o Estado, né? Então, essa coisa do controle social sobre a polícia, sobre a segurança pública é fundamental, né? Porque não basta você armar a população se você não tem um controle político sobre isso, ideológico, né? Um processo revolucionário, como alguns aqui estão apontando, né? Então, muito bem. Então, espero aí até um próximo debate. Agradeço a paciência de todos aí até agora. Muito obrigado, viu, Carol? A gente se encontra aí nas próximas vezes. Até mais, saudações a todos. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.